Estamos de volta com o nosso congresso My World Home. Está aqui ao meu lado, Alan Dias. Bom dia, Alan. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite. Estou à disposição de vocês aí. O Alan já é nosso palestrante no Congresso Florestas Online, já esteve presente com a gente em vários momentos. Eu conheço o Alan já quando ele, lá na carpinteria, já fui visitar a sede da empresa dele, mas agora ele está mais chique, né? O Alan agora está com a Crosslan, com uma grande empresa, e eu acompanho vocês nas mídias sociais, no LinkedIn, vocês estão muito bem, parabéns. Uma obra atrás da outra, uma mais bonita que a outra. Parabéns pelo trabalho de vocês, Alan. Obrigado, Paulo. É claro que, assim, a minha meta de vida, né, como pessoal mesmo, é sempre estar inovando, estar crescendo, né? E a minha fusão, junto com o Zé Alberto lá da Crosslan, trouxe aí para o mercado da madeira, né, bastante solidez para a gente construir coisas cada vez maiores aí, né? Felizmente, a gente já está com a fábrica realmente lotada, né? Por isso que você está sempre vendo coisas novas aí nas mídias sociais e crescendo cada vez mais, né? Não, isso é muito bom. Estou acompanhando todos os nossos parceiros, inclusive a maioria dos parceiros que vão apresentar aqui, a MG Home, Scali Mendes, vocês, a TecMed, está todo mundo trabalhando a 1.000 por hora. E eu falei que eu Clécio, as normas técnicas da BNT ainda nem foram divulgadas, tem muito chão pela frente e as coisas vão melhorar muito, se Deus quiser. E eu vou já começar, para a gente não perder mais tempo, apresentando quem é o Alan Dias. Vou ler aqui rapidamente o currículo do Alan. Vamos lá. Alan Dias é engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência em estruturas de madeira, ganhador de 2 prêmios Talento da Gerdau Abesse, especialista em projetos, cálculos estruturais e montagem. Atualmente atua como diretor de novos negócios e de engenharia da Crosslan Brasil, uma empresa que fabrica e constrói estruturas de CLT e Glulam com foco em grandes construções. Foi sócio-diretor fundador da Carpinteria, um conceituado e premiado escritório de cálculo e montagem de estruturas de madeira por mais de 10 anos, tendo participado de diversas obras em madeira pelo Brasil e pelo mundo. E aí eu vou aqui dar o meu depoimento aqui. Aquela obra que vocês fizeram no Shopping Center lá em Recife, é maravilhosa. Vai mostrar isso, não vai? Então, aparece a sua. É com você, Alan Dias. Obrigado, gente. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Pronto, Pronto. pode ir. Bom, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer aí novamente ao Paulo pelo convite. Você sabe, né, Paulo, que eu estou sempre à sua disposição aí, apesar de nosso tempo ser escasso, a gente procura estar sempre divulgando a madeira da melhor forma possível. E hoje eu vou falar um pouco do uso da madeira engenheirada. Vou procurar também falar algumas coisas diferentes do que eu tenho falado aí nas minhas apresentações, porque, afinal de contas, tem muita coisa, tem muito material da Crosslan, meu aí na internet, no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá, falar um pouquinho de mim. O Paulo já disse bem aí, eu sou engenheiro civil, sou especialista em estrutura de madeira, sou formado pela Escola de Engenharia Mauá em 1998, só que eu tive a sorte de sair da faculdade e já ir trabalhar com madeira, né? Então, já faz agora 23 anos que eu estou na área aí trabalhando com madeira. Já fiz muita coisa, mas eu acredito que ainda tenho muito a contribuir e muitas coisas novas e muitas coisas grandes estão vindo por aí no futuro, né? Fui diretor da Carpinteria e Estruturas de Madeira que eu fundei em 2010 e agora em 2019, finalzinho de 2019, 2020, eu me juntei à Crosslan Brasil e hoje eu sou diretor de novos negócios e de engenharia. Então, estou sempre procurando trazer novos clientes e trazer inovações para a nossa fábrica. E também tive a oportunidade de ganhar 2 prêmios Talento Gerdau Abesse, um em 2014 com o Shopping Iguatemi de Fortaleza e 2017 com a Escola de Vela do Las Grael.
Eu sempre tenho que mostrar a estrutura do shopping, porque realmente foi uma estrutura bastante comentada, estudada, né? Foi uma estrutura que nós construímos aí em 2013 para 2014, né? Realmente foi um grande desafio na minha vida profissional, né? Foi um projeto que surgiu para nós em 2012, de um arquiteto internacional, né? Na verdade, a arquitetura desse shopping foi feita por um arquiteto americano, o Pablo Laguarda, que fica com a sede em Miami. E nessa época, eu pude, através desse shopping, né, dessa obra, desse shopping, trazer realmente inovações para o nosso país, né? Nós trouxemos para cá a Rotoblas, que veio junto com o shopping, né? Eles viram um grande potencial na madeira aqui no Brasil. Então, eu até cheguei a representar um pouquinho a Rotoblas no começo. Hoje, o Christian, né, lá em Curitiba, já assumiu esse posto e faz o trabalho muito bem feito aí, representando os parafusos, as conexões que a Rotoblas tem aí para a gente. Mas eles vieram primeiramente aí neste shopping, né? Eu pude também me abastecer, né, lá na carpinteria, na época, com softwares que a gente ainda não tinha condições de comprar e tudo mais. Então, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Essa madeira do shopping, eu não sei se todo mundo sabe, ela não foi produzida aqui no Brasil. Nós produzimos essas madeiras lá na Itália, numa fábrica chamada Moretti, e trouxemos para o Brasil em 40 containers para fazer a montagem dessa obra. Então, fizemos lá na carpinteria todo o projeto estrutural, todo o detalhe de ligações, de conexões, mandamos para uma fábrica na Itália, eles fabricaram, aí nós trouxemos para o Brasil e montamos. Por que a gente fez isso, na verdade, né? Nessa época, em 2012, 2013, né, 2011, as empresas que fabricavam madeira laminada colada no Brasil também estavam surgindo, né? Ainda não tinham no currículo, né, como a Crosslan hoje tem, hoje em dia, a própria ITA, não tinham capacidade produtiva para produzir uma obra desse tamanho, né? E nem competitividade, né? Então, e a gente tinha a vantagem também de, nessa época, o dólar também, para importar esse tipo de estrutura, está muito baixo. Hoje, eu já vejo que isso seria bastante inviável fazer algo assim nesse sentido, tá? A não ser, obviamente, que o cliente queira realmente importar e tem dinheiro sobrando, essas coisas todas, que pode ser que aconteça mesmo, tá? Bom, tem bastante material sobre esse projeto já na internet, e eu prefiro mostrar coisas mais novas também que a gente tem desenvolvido hoje em dia, né? Um outro projeto que eu tive bastante alegria de participar é o projeto da Micasa, aqui em São Paulo. É uma loja de móveis de alto padrão, projetado pelo estúdio MK27, do Márcio Kogan. Muito interessante essa estrutura, pilares e vigas de madeira laminada colada, né, madeira engenheirada. Aqui, a Escola de Vela do Lars Grael, na Ilha Bela, que foi o outro prêmio talento que eu recebi, também madeiras engenheiradas, curvas, aqui em duas direções. Um projeto muito bacana, do Pedro Paulo de Melo Saraiva, um arquiteto brasileiro que, infelizmente, nos deixou em 2017 aí, mas eu tive a oportunidade de trabalhar assim no finalzinho da carreira dele, sentamos lado a lado, desenhamos isso junto, e eu pude apreciar um pouco assim da genialidade do Pedro, né, que o trabalho hoje em dia é continuado pelo filho dele, o Pedro também, né? Bom, falar um pouquinho da Crosslan, né? A Crosslan teve a sua fundação em 2006, na pequena cidade de Suzano, aqui em São Paulo, né? Dá mais ou menos uns 40 minutos aqui da cidade de São Paulo. E nós iniciamos lá a produção com fabricações de vigas H20, aquelas vigas amarelinha, né? Elas chamam H20 porque elas têm a forma de um H e tem 20 centímetros de altura para escoramentos e para andames, tá? Então, foi a primeira experiência de colar madeira que a Crosslan teve, né, em 2006. A fabricação de madeira laminada colada em formas de vigas estruturais e pilares aconteceu em 2008,
tá? E nós somos, atualmente, os pioneiros na fabricação de CLT em todo o hemisfério sul, né? Começando a produção de 2012, em 2012, né? Então, a primeira placa de CLT fabricada no hemisfério sul foi feita pela Croslan em 2012, né? Hoje em dia, nós temos mais de 90 colaboradores aí, diretos e indiretos, com trabalhos no Brasil e no Mercosul, né? Nós estamos com obras acontecendo atualmente já no Uruguai, nós temos algumas prospectadas para o Chile também, né? E atualmente também nós somos o maior fabricante de madeira engenheirada do Brasil, né? Contando tanto com o laminado colado e o CLT, ok? Então aqui eu tenho uma foto da nossa equipe, né? Os dois grandes idealizadores da Croslan é o senhor aqui do meio, José Alberto, e o Paulo Simonsen, aqui, barba branca, do meu lado, né? E a equipe está sempre crescendo, né? Atualmente, a gente está duplicando a nossa fábrica, né? Para duplicar a nossa produção, e a meta em 2 ou 3 anos, no máximo, triplicar a produção, devido à grande demanda que nós estamos tendo de madeira engenheirada aqui no Brasil, né? Graças a divulgação, a cultura que vem mudando da construção brasileira também, e a influência das construções, né, em madeira que tem aí pelo mundo inteiro, ok? Então, aqui uma foto rara, que tem aqui o Zé Alberto com o Martin da área de colas, para quem é da área, que conhece muito bem a figura do Martin Kempsis, com a foto do primeiro painel CLT fabricado no Brasil, com a data aí de 4 de outubro de 2012. E de lá para cá, a gente vem fabricando muitos painéis, e a tecnologia sempre aumentando e melhorando cada dia mais, né? Bom, vou começar aqui falando que inovar é inevitável, né? Em todos os ramos das atividades econômicas desenvolvidas pelo ser humano, sempre as inovações é que levaram as empresas adiante, né? Então, eu considero a Croslan uma empresa inovadora, e é inevitável inovar, né? No nosso ramo, porque a construção em madeira está sempre tendo novidades no mundo inteiro, e a ideia é trazer isso aqui para o nosso país, pouco a pouco, para que isso seja disseminado aí em todo o nosso território nacional, né? Vou contar um pouquinho de história aqui. Se a gente voltar para as construções das pirâmides dos egípcios, né? Então, aquilo foi uma inovação na época, né? A construção ainda era artesanal nessa época, pedra sobre pedra, né? Mas deixou um legado eterno, né? Com o pessoal aqui construindo as pirâmides, né? De uma forma bastante artesanal, mas com bastante técnica, com bastante engenharia envolvida, e por que não aí com até escoras de madeira na época, trabalhando aí para escorar as pirâmides internamente, ou para transportar os grandes blocos de pedra, né? Os aquedutos romanos também, né? Construídos também de forma artesanal, com escoras, andames de madeira, né? Com até guindastes de madeira. É muito interessante quando a gente começa a estudar as histórias das construções de madeira, a gente vai estar sempre encontrando elementos muito interessantes que o pessoal usava antigamente, e que se tornou hoje em dia coisas inovadoras, né? Instrumentos inovadores, e começou com madeira antigamente, né? A cúpula de Florença de Brunelleschi, né? Uma cúpula maravilhosa, toda em madeira estrutural também, que levou mais de 50 anos para ser executada com estrutura de madeira internamente. Imagina uma obra de madeira que dura 50 anos. Hoje em dia é inconcebível a gente pensar algo assim, né? Talvez com toda a tecnologia que a gente tem hoje de madeira engenheirada, de halters, de CNC, talvez isso duraria, ao invés de 50 anos, 5 meses, digamos assim, para ser construída uma cúpula como essa, né? Então, para vocês verem como avançou a estrutura de madeira, né? E a gente tem os templos chineses, que são estruturas de madeira que já
existem há mais de 1000 anos, né? 1400 anos tem templos na China que já resistiram terremotos, né? E foram concebidos aí com encaixes, né? De engenheiros chineses, né? Orientais inteligentíssimos, né? Todos eles que resistindo a terremotos, né? A catástrofes, e estão aí até hoje, todos feitos em madeira. E não posso deixar de falar também do Coliseu, né? De Roma, que também muito interessante a construção, e também foi utilizado madeira nas escoras, nas formas aí para fazer os arcos romanos, né? Então, são feitos aí da engenharia do passado e que a gente tem muito que aprender com os engenheiros aí exímios da época, né? Então, o que acontece? A engenharia aliada à inovação, ok? Então, tudo isso nada poderia ter acontecido se não fossem nós, né, os engenheiros, que buscam inovar na engenharia, né? Tudo isso também nos trouxe a capacidade tecnológica de construir hoje em dia edifícios incríveis, né? Edifícios modernos, como, por exemplo, o Burj Khalifa, lá em Dubai, que é atualmente o edifício mais alto do mundo, com 828 metros quadrados, 160 andares, e não levou 50 anos para montar um edifício como esse, né? Levou apenas 6 anos para ser construído e ser concluído, né? A estrutura do Burj Khalifa, a grande maioria dela é em concreto armado, e o concreto armado é uma das maiores inovações da engenharia civil, que consistiu em quê? Simplesmente em colocar aço dentro do cimento, né? Aumenta a rigidez do concreto. E nessa construção do Burj Khalifa foram utilizados 330 mil metros cúbicos de concreto e 55 mil toneladas de aço, né? Não sei se isso é muito sustentável, acredito que não, nem acredito que edifícios dessa altura sejam muito sustentáveis, mas é uma obra de arte, não deixa de ser, né? E na área de construções em madeira, nós temos atualmente o maior prédio de madeira do mundo, que é o Mjøstarnet, que fica ali na Noruega. Ele tem 87,4 metros de altura e 18 andares. E a sua construção foi completada em 2019 e levou apenas 2 anos para ser concluído, tá? Então, aqui tem uma foto da estrutura do Mjøstarnet, né? Pilares e vigas de madeira laminada colada. As lajes do Mjøstarnet são em CLT e algumas lajes de concreto armado para poder fazer um contraventamento aí nesse prédio, que ele é muito alto, tá? E, obviamente, a gente tem aí também a espinha dorsal do Mjøsta, né? De concreto armado também para fazer o contraventamento horizontal do prédio contra terremotos e contra ventos muito fortes, né? Então, o que a gente pode fazer hoje em dia com madeira, né? A gente tem que reinventar a engenharia, né? Trazendo novas soluções, né? Com a construção, né? dessas obras-primas e esses ganhos foi exatamente a engenharia aliada à inovação, sempre. Não existe inovação sem engenharia por trás, né? Então, por isso, a gente tem vivido tempos que cada vez mais, né, os projetos são menos valorizados, né? E a nossa profissão de engenheiro também está cada vez menos valorizada. E, como eu disse, inovar é inevitável, e para isso a gente precisa nos reinventar como profissão e como enxergamos, né, os ramos da construção civil como um todo. Vocês viram aí agora a palestra do Pedro, da Tec Verde, né? Que mostrou muito bem a etapa de projetos de engenharia, toda a engenharia que tem por trás de uma construção em madeira. Sem isso, seria impossível a gente construir da forma correta, né? Da forma moderna, da forma 4.0, que eu vou falar aqui, se não tiver a valorização do engenheiro, a valorização da engenharia, para que a gente possa reinventar e inovar, ok? Então, algumas das novidades que a gente tem na construção civil hoje em dia. O concreto autocurável, né? Que é o concreto que, na hora que ele vibra e cria fissuras, ele próprio fecha a fissura que está lá dentro dele, né? E volta a ser portante.
Então, foi uma invenção muito nova aí que já aconteceu. A gente tem aí os materiais isolantes térmicos e acústicos, que a gente usa muito na construção em madeira, né? Principalmente no wood frame. Se não fossem aí os materiais térmicos e acústicos, lã de rocha, lã de vidro, lã de PET, né? Isopor de alta densidade, talvez a gente teria que paredes e fechamentos muito ineficientes contra o frio e contra o calor. Então, foi uma inovação incrível, né? Para que a gente possa compor aí os sanduíches, por exemplo, nos wood frames, nos steel frames, para deixar a construção bastante eficiente, né? Nós temos aí os vidros fotovoltaicos, né, que são coberturas, prédios inteiros de fachada de vidro que captam energia solar e transformam a energia desse prédio para ele ser autossuficiente, né, sem ter que depender de outra fonte de energia. Nós temos aí estradas, calçadas e pisos cinéticos, né? O ser humano ele produz muita energia, então por que não pegar a energia das pessoas andando na calçada, nas estradas, dos carros, e transformar isso em energia cinética, né? Para que a gente possa transformar isso em energia para as nossas casas, né? A gente tem, hoje em dia, também simulações de colapsos por softwares, né? Então, aí tem uma foto de uma ponte que foi totalmente modelada e simulou aí como é que ela poderia colapsar, evitando o desastre na obra, né? Hoje é possível nós temos softwares que modelam as estruturas em madeira e fazem as simulações de vento, de terremoto, tudo antes do prédio ser construído para que a gente possa prever o que vai acontecer no futuro, né? E, obviamente, a gente está ligado aí com a modelagem 3D total ou o gêmeo digital, o twin digital. Então, cada vez mais, nós aqui na Crossland, em todas as obras, nós já estamos fazendo o twin digital, já em BIM, com todos os elementos em madeira, parafusos, conexões, hidráulica, elétrica, para que a gente saiba exatamente o que vai acontecer na obra e a obra corra muito mais facilmente, né? Construção modular, né? É uma invenção, digamos assim, que está mudando a engenharia mundial, né? Claro que a gente tem exemplos no mundo inteiro de construções em madeira modular, né? Os módulos já vão prontos e vão sendo levados para a obra para ser simplesmente empilhados e montados, já vai com tudo pronto, né? Isso foi uma inovação incrível que a gente teve pelo mundo. Nós temos aí a colaboração em nuvem, então hoje eu posso trabalhar com qualquer profissional em qualquer lugar do mundo, trabalhando ao mesmo tempo no mesmo projeto, com essa colaboração em nuvem. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, mas eu estou em contato com a minha equipe lá em Valinhos, com a fábrica lá em Suzano, todo mundo ao mesmo tempo trabalhando em cima dos projetos, o que foi uma grande inovação. Os softwares que a gente usa hoje já permitem que a gente colabore todos ao mesmo tempo. Isso é uma inovação incrível. E a gente não pode deixar de falar aqui da internet das coisas, que é uma das bases da indústria 4.0. Hoje tudo está ligado à internet, então eu consigo, se eu quiser, controlar a minha router, o meu braço robótico CNC lá na Crossland, aqui de onde eu estou, ou de qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é uma inovação incrível, né? Que a gente tem, e por que não? A madeira engenheirada é a maior inovação que a gente tem hoje em dia para a construção civil, que possibilitou com que a gente parasse de usar tanto aço e tanto concreto na construção e começou a usar um material mais sustentável, mais ecológico, né? Eu estava lendo esses dias um texto muito interessante de um arquiteto que parece que ele caiu em si, que o texto dizia o seguinte: eu poluí o mundo até agora e eu não sou uma indústria química, não sou uma indústria de petróleo, eu sou arquiteto. Então, a hora que eu descobri a madeira, eu comecei a usar um material sustentável, usar um material ecológico e comecei a parar de poluir o mundo com
materiais aí de fontes não renováveis, né? Muito interessante essa reflexão, né? E madeira engenheirada. Madeira engenheirada é o que a Crossland hoje em dia fabrica, tá? O nosso carro-chefe é o CLT. O CLT é um produto de madeira engenheirada. A CLT é Cross Laminated Timber, ou em português, madeira lamelada, colada, cruzada, em que as lamelas são coladas a cada 90 graus, uma em cima da outra. O adesivo que a gente usa é um poliuretano monocomponente, muito resistente. Hoje a gente, na Crossland, já usa um adesivo de segunda geração, que é aquele adesivo que ele é livre de formaldeídos, ele já é à prova de fogo e é totalmente transparente e também é impermeável. Ou seja, a tecnologia por trás do CLT cada vez mais vai crescendo e vai aumentando, inclusive na área de adesivos, né? Esse adesivo de segunda geração que já estamos usando na Crossland é incrível, né? Muito bacana. Hoje a gente produz painéis de 3x12, o maior painel que a gente consegue produzir, apesar de a gente já ter produzido aí painéis de 14 metros, né? As espessuras variam de 6 centímetros a 250 milímetros, né? 25 centímetros. Dá para chegar a 400 milímetros também, mas quase impossível alguém usar um painel de 400 milímetros. As camadas do CLT que a gente produz é de 3 a 5, mas dá para produzir com 7. Vejam bem que são camadas ímpares, porque a face superior sempre equivale à face inferior, se bem que dá para fazer painéis também com camadas pares, mas uma das camadas seria só uma camada de revestimento, tá? E o CLT é usado como paredes, lajes, diafragmas e mats para guindaste, que seriam patolas, né, para guindaste. Esse produto foi inovador na construção com madeira porque ele rompeu a barreira dos 5 andares que o wood frame poderia ir. Então, com o CLT, a gente consegue construir prédios maiores, mais altos, por causa da resistência massiva do painel, né? Então, a gente vai além dos 5 andares, né? 6, 7, 8, tem prédios hoje de 9 andares, 10, até 18 andares existem com CLT, né? Então, esse rompimento da barreira dos 5 andares foi a grande inovação do CLT, né? E na Crossland, a gente também fabrica madeira lamelada colada, MLC. É um produto de madeira engenheirada de alta qualidade que já existe há muitos e muitos anos, né? Ele foi inventado no século passado, né, por um alemão chamado Otto Hetzer. E no Brasil nós tivemos aí nos anos 50 e 60 grandes inovadores aí de madeira laminada colada, a Laminarco e a Ismara, no Rio Grande do Sul. E hoje em dia nós temos aí alguns produtores como Ita, Rewood e Crossland, e alguns outros que estão surgindo aí, né, como a Amata também, que vai fabricar aí CLT e MLC aí nos próximos anos, né? A grande diferença do MLC para o CLT é que o MLC é tábua uma em cima da outra para dar inércia e fazer pilares e vigas, né? O adesivo é o mesmo e lá na Crossland a gente consegue fabricar peças de 25 metros de comprimento no máximo também. Até daria para fazer mais, mas eu não vou conseguir transportar peças tão grandes aí. E hoje a gente já está preparado para fazer, por exemplo, colunas de 1 metro por 1 metro, com uma técnica chamada de colagem em bloco, né? O block glue lam, ou brick glue lam, que é a colagem em forma de tijolos, porque para esses prédios que estão vindo aí no futuro em altura, no térreo, né, onde a gente vai ter aí a carga maior do prédio, a gente provavelmente vai precisar de colunas de grandes dimensões, 60 por 60, 70 por 70, né? Ou 1 metro por 70. Então, nós já estamos preparados e já estamos com projetos, né, em andamento dentro da fábrica de edifícios desse porte, né? Então, quando a gente junta madeira lamelada colada e CLT, a gente tem prédios em madeira, tá? Pilares e vigas, lajes e paredes estruturais muito eficientes. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Esse é uma gracinha, eu adoro esse prédio, é o Osmond Road, fica em Londres, projetado pelo Andrew Vogue. É uma estrutura mista de aço com madeira. Veja bem que a madeira não está vindo para substituir o aço e o concreto, mas sim para complementar ou para ser usada junto com aço e concreto. Então, esse prédio
Ele foi projetado com uma estrutura, um esqueleto de estrutura metálica. Vocês veem aí as vigas furadas, as vigas casteladas ou vigas angelinas, que são vigas super leves. Os buracos já servem para passar a tubulação aí de elétrica, as instalações, e o CLT em cima funcionando como laje e parede de contraventamento. Quando a gente faz um prédio assim, o CLT é tão leve que deixa a estrutura metálica mais esbelta e mais barata. Então, é uma grande sacada misturar os materiais também, né? Nós temos aí o Life Cycle Tower 1, da Cree, que fica na Áustria, né? É um prédio que eu adoro, porque a tecnologia embutida nele é incrível. Madeira misturada com concreto, com aço, tudo pré-fabricado. As lajes mistas de concreto e aço já vão prontas para a obra e já são montadas. É um prédio que foi montado aí em 10 semanas, o prédio inteiro, totalmente inteligente. Tem um prédio que quase ninguém conhece, que fica na Alemanha, chama Skyo. É o maior prédio da Alemanha atualmente. E olha só que interessante, só em Berlim estão sendo construídos, no momento, mais de 300 prédios em madeira agora, assim, nesse momento, tá? Então, a Alemanha, que é o grande pioneiro da madeira no mundo, demorou um pouquinho para acordar na construção em madeira e agora está buscando, né, o tempo perdido e está construindo tudo em madeira. Está muito interessante a situação das estruturas em madeira lá na Alemanha, né? 25 King, que é um prédio de 10 andares na Austrália, que eu adoro também, porque é um prédio que tem todas as instalações assim aparentes, com essa arquitetura meio industrial, que particularmente eu gosto muito. Vale a pena pesquisar um pouquinho esse prédio também. E não posso deixar de dizer aqui para vocês sobre a construção 4.0. E 4.0 nós estamos falando aqui de DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, ou design para fabricação e montagem, né? A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial, onde tudo é fabricado de uma forma fabricado e projetado de uma forma virtual, né? Para que isso seja transformado em componentes e em elementos que possam ser levados para a obra, simplesmente para ser montados. Não é uma obra em si, é uma montagem no final das contas. E o DFMA quer dizer que tudo que a gente desenha vai para uma fabricação, para uma linha de fabricação e depois vai para uma montagem, tá? E a gente não pode deixar de falar de indústria 4.0 sem falar de BIM. E eu coloquei aí o I do BIM bem grande, porque o I quer dizer information, informação, onde nós vamos estar colocando nas nossas peças de madeira engenheirada as dimensões, o formato, a natureza, tipo, qualidades, atribuições, características, valores, tempo, compartilhamento, colaboração, durabilidade, ciclo de vida, tudo, toda essa informação a gente vai saber antes de montar a obra, e os futuros moradores, as futuras pessoas que vão usufruir desse prédio, dessa construção, vão saber de onde que veio e para onde que vai esses elementos de madeira engenheirada, né? E aqui uma imagem de uma obra nossa, da Crossland, para vocês verem como que a gente tem trabalhado com essa tecnologia BIM, né? Toda a parte de instalações hidráulica, elétrica, ar-condicionado, placas voltaicas, nós modelamos tudo, né? E aí a gente faz aí os clash detects, e todas as placas de CLT, as vigas de madeira laminada colada, vão todas já furadas, cortadas, com toda a informação necessária para que os nossos montadores e os futuros moradores tenham aí o twin digital de tudo o que foi feito na obra deles, né? E, obviamente, isso serve aí para manutenções, para uma troca de fio, uma troca de encanamento. A gente sabe exatamente o que está acontecendo, e se a gente sabe tudo isso, na hora da montagem ninguém tem dúvida. É muito rápido, todo mundo já sabe o que vai fazer. E se todo mundo já sabe o que vai fazer, a obra é mais rápida. Se a obra é mais rápida, ela é mais barata, né? Então, aqui mais uma foto de um projeto nosso, com todas as vigas, pilares, paredes numeradas.
prontas para serem levadas para a obra e serem montadas aí rapidamente, né? Hoje, a Crosslan tem um pórtico de CNC de 5 eixos, né? Eu costumo dizer aí que o que você desenha é o que você recebe, ou seja, tudo que a gente desenhar lá, junto com os arquitetos, com os engenheiros, exatamente o que está desenhado é exatamente o que vai ser fabricado, cortado e produzido, e, muito importante, não tem margem para erro, né? A gente procura produzir tudo de uma forma que vá para a obra com pouquíssimo margem para ajuste, mas sem erro nenhum, para que a gente possa ter uma obra bastante concisa, né? Então, para isso, a gente precisa de uma tecnologia por trás disso. Então, nós hoje temos alguns softwares que produzem o G-Code, que é a linguagem de máquina das CNCs, né, que vai abastecer o nosso router e vai controlar os drivers da nossa CNC. Aí são 5 eixos, então vocês estão vendo aí atrás da máquina como é que ela é controlada através de um computador e através dos G-Codes, né? Hoje, a gente procura pré-fabricar a maior parte dos nossos elementos, né? Ainda não cheguei num nível como está, por exemplo, a Tec Verde, de tudo e pronto. Então, a parte de estrutura, né? Pilares, vigas, paredes e lajes já vão prontas, né? A parte de elétrica e de hidráulica só vão com os rasgos e depois são finalizados na obra, né? Os encaixes metálicos, os pinos, todos eles já vão prontos também da fábrica, já vão encaixados. Então, com isso, a gente tem uma obra mais rápida e uma logística aí super bem definida. Todo mundo sabe o que vai fazer na obra, então a obra corre muito bem, né? Aqui uma foto do nosso spindle aí da nossa CNC, né? E aqui mais detalhes do nosso pórtico de CNC, né? Para vocês verem que é tudo misturado, é um grande Frankenstein, né? O rack é da Alemanha, as guias lineares nós trouxemos do Japão, o redutor backlash é dos Estados Unidos, o redutor de marcha é do Japão, os drivers, o motor e os servos são dos Países Bascos, a controladora de CNC é basco também, o pórtico que vocês estão vendo aí de alta resistência veio da Ucrânia, o pós-processador da Rússia, que eu adoro esse pós-processador, é o Sprutcam que eu uso aí para gerar os G-codes aí para o pórtico de CNC. As vigas W são brasileiras, o design brasileiro do José Alberto, os spindles brasileiros, os inversores e os integradores são brasileiros também. Então, é um grande Frankenstein aí que funciona, e eu acho que esse pórtico resume, né, a colaboração mundial que se tem aí hoje em dia para a construção civil, buscando tecnologias também em outros países, né? Nós, agora, estamos instalando esta belezinha que eu estou louco para pôr as minhas mãos, que é o nosso querido robozinho aí da Yaskawa, né? Na duplicação da fábrica, ele vai estar lá funcionando direitinho, né? Com precisão de mais ou menos 0,2 milímetros. O spindle dele é italiano. O pós-processador é o mesmo, é o russo, né? O Sprutcam. Ele tem 6 eixos e a gente pretende colocar o 7º eixo aí até o final do ano que vem, com 12 ferramentas diferentes. É uma grande inovação aí que a gente está trazendo aí também para a Crosslan, ok? Vou passar rapidamente aqui um vídeo, não tem nem som, como a nossa CNC tem trabalhado aí, né? No corte das vigas de madeira laminada colada. Então, são 14 ferramentas esse pórtico, e está aí fazendo um rasgo para encaixar uma chapa metálica aí, né? De ligação entre pilar e viga, por exemplo, né? A gente tem aí uma ferramenta de broca, que faz o corte no CLT em qualquer ângulo, qualquer direção, né? Tem uma ferramenta de serra aí que faz o rasgo aí do CLT para encaixar uma chapa metálica, e aí a broca de novo aí fazendo um corte redondo, uma janela redonda aí numa parede de CLT, ok? Então, inovar com madeira
inovar a engenharia com madeira é inevitável, né? Então, a gente está falando aqui de um produto que não tem como não fazer parte do futuro da construção civil, tá? Finalizando aqui, vou mostrar algumas obras rapidamente que a gente tem trabalhado. Esse é o Sesc Paraty, do Índio da Costa, projeto da Crossland e Carpinteria, que foi desenvolvido aí junto com o Sesc e o Índio, né? Aqui nós começamos a trazer aqui para o Brasil a questão de engenharia paramétrica, né? Tanto na modelagem como no cálculo estrutural paramétrico, né? Eu tive a sorte de ter dois grandes precursores aí da engenharia em madeira paramétrica no mundo, o Márcio Sartorelli e o João Pini, que hoje está na ITA. Foram meus estagiários e nós desenvolvemos o Beaver, que é um plugin para o Grasshopper, né? Desenvolvido aí pelo Márcio e pelo João, juntamente Carpinteria, Crossland e ITA, e hoje é usado no mundo inteiro, né? E grátis, hein? Cada vez mais eu tenho a sensação de que os softwares vão ser aí todos grátis, autocolaborativos, né? Para que todo mundo possa usar. E o diferencial vai ser realmente a mente, o talento, né? E como as pessoas vão utilizar esses softwares aí colaborativos. Atualmente, a gente usa o Rhino e o Grasshopper, a gente também usa o RFEM da Global, nós usamos um software chamado TimberTech para cálculo de CLT, CADWork para poder fazer alguns detalhamentos aí das estruturas, o SketchUp, o bom e velho SketchUp, é utilizado aí na maioria dos projetos, e atualmente temos usado também o Tekla Structures para fazer aí os planos de rigging, né, detalhamentos mais complexos para as construções aí em altura, né. Essa é a Casa Cabras, projeto da MAPA, Crossland e Carpinteria juntos aí fazendo aí na época, né, 2016, 17. É uma casa que fica em Campinas, muito bonita, né? O pessoal da MAPA aí está fotografando aí, estava fotografando ontem, então logo mais aí vão estar aí nas mídias sociais fotos bastante bacanas dessa casa aí para vocês acompanharem. Nós temos aqui os galpões, os sheds do Sérgio Sampaio, lá em Mairink, que nós fabricamos aí as vigas de 22 metros de vão, né? Juntando aí as duas dá 44 metros de galpão, mais os balanços dá 50 metros de vão livre, mais ou menos 5.000 metros quadrados cada galpão desse, né? Estrutura mista, né? Pilar e viga de concreto pré-moldado, madeira laminada colada na cobertura, terças de aço, né? É uma estrutura totalmente híbrida, bastante funcional aí para galpões, né? A gente tem a Concept School, que fica aqui na 9 de julho, é uma escola de alto padrão aqui em São Paulo. Lá nós fizemos, juntamente com a Triptych, o projeto, a fabricação e a montagem das quadras de esportes e da marquise. Então, a gente tem uma quadra muito bacana aqui de madeira laminada colada, madeira engenheirada de 18 metros de vão livre. Nós temos aqui as marquises de CLT, são 1.000 metros quadrados de marquise, que unem os blocos da escola. A outra quadra é uma quadra coberta de pilar, viga de madeira laminada colada, terças de madeira laminada colada e cobertura de CLT com uma impermeabilização por cima. Essa quadra aqui, na verdade, tem a cara das estruturas de madeira massiva do mundo, né? Então, é um grande prazer ter trabalhado nessa obra e ter sido, mais uma vez, inovador e pioneiro, junto com a Crossland, aqui no Brasil, desse tipo de construção aqui para o nosso país. Nós estamos entregando uma obra muito interessante para a FGMF lá na Fazenda Boa Vista, né? Uma construção de uma laje rib, né? De costelas de CLT com costelas de madeira laminada colada, fazendo aí um vão de 30 metros. Então, CLT trabalhando em cima a compressão, laminado colado trabalhando em cima a tração, e tem uma estrutura metálica por cima, suspendendo essa estrutura aí de madeira híbrida de lajes costela, né? Eu acredito que seja a primeira no Brasil também desse porte.
Então, aqui vocês podem ver o CLT em cima e as costelas de madeira colada por baixo, dando aí rigidez ao painel de CLT. Né? Uma escola pública em São Caetano do Sul, projetado pela Carolina Pena, né? Dá aí madeira laminada colada na cobertura. Então, as crianças aqui dessa escola pública já vão ter o prazer de estudar numa escola com uma cobertura maravilhosa dessa, né? É um diâmetro de 40 metros, né, de madeira colada, construído aí também em 4 semanas, tudo, né? Muito interessante essa obra, já vai ser inaugurada aí agora no segundo semestre. E, para finalizar, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês aqui inovação no Brasil, da Crosslan. É o primeiro prédio 100% fabricado aqui no Brasil, 100% fabricado aqui na Crosslan. É térreo mais 5, é o Aurora, projetado pela nossa querida Gabriela Lotufo, prata da casa, né? Um predinho que já está em construção, todas as lajes, todas as paredes de CLT já estão fabricadas, já estão lá no pátio da fábrica. Nós vamos usiná-las aí na nova Crosslan, na ampliação da fábrica. Atualmente a obra finalizou a fundação, nós estamos fazendo aí o térreo é uma estrutura metálica, e nós estamos fabricando o concreto pré-moldado para o core, que é o núcleo rígido, e que vai ser montado logo mais aí na sequência, e depois entra a madeira, né? Então, é uma experiência da Crosslan que nós estamos utilizando não só para divulgar a madeira, mas também como um grande laboratório, né? Com muita tecnologia, com muita responsabilidade também, e de construir esse primeiro prédio de 6 andares, como eu disse aí, rompendo a barreira dos 5 andares da madeira no Brasil. E vou finalizando por aqui, gente. Muito obrigado. Eu gostaria aí de que vocês nos seguissem aí nas nossas mídias sociais, Instagram, @CrosslanBrasil, LinkedIn, Crosslan Brasil, tudo junto, Facebook, Twitter. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo bastante sobre madeira, que é o Vamos Falar de Madeira, #CrosslanBrasil. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, podem me mandar no meu e-mail, alan@crosslan.com.br, e mostro para vocês aí também uma foto do prédio da HTB e Wood, que logo mais vai ser construído aqui no Brasil também. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Muito obrigado a você, Alan. Belíssima palestra. Adorei essas novidades que você apresentou hoje. Pode já parar a sua transmissão aqui da tela, beleza? E o seguinte, eu não sabia dessas últimas novidades aí, muito bom, gostei. E aí uma pergunta que me fizeram aqui agora há pouco é o seguinte, CLT é laminada colada ou lameada colada? Qual a diferença? É muito interessante essa discussão, porque eu cresci ouvindo falar de madeira laminada colada, né? Só que os acadêmicos aí, que fazem a norma e tudo mais, que estão aí desenvolvendo a nossa norma, resolveram classificar, né, as peças para madeira lamelada colada como lamelas, porque, afinal de contas, lâminas são lâminas finas. E como a gente tem o LVL, que é o Laminated Veneer Lumber, que é o madeira, digamos assim, microlaminada, né? Traduzindo, para diferenciar o LVL do CLT e do MLC, o LVL, sim, é feito com lâminas de madeira que vão até 2 milímetros, 3 milímetros, e a madeira engenheirada de lamelada, colada e o CLT é feito com lamelas de madeira que são acima de 1 polegada, né? 25 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Então, é uma nomenclatura que realmente faz sentido, né? O difícil é a gente incorporar isso na nossa fala, já que eu estou acostumado a falar laminada, então o correto mesmo é lamelada colada. Então, já tirou uma dúvida, também faço laminada direto. Aproveitando que eu vou para o chat aqui, nosso chat, o Anderson Oliveira da Silva está perguntando, é utilizado algum produto anti-chama na madeira, caso não tenha algum estudo? Eu lembro que vocês fizeram um estudo com colocaram fogo numa estrutura, né? Como é que está esse processo? Pô, Paulo, nós, mais uma vez, a Crosslan inovando nessa área. Em 2019,
A gente passou o ano inteiro queimando madeira no IPT, na Unicamp, junto com a supervisão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? A Fundabom. Eles estiveram do nosso lado do princípio ao fim, tanto é que no final, quando a gente já tinha todos os dados aí de madeira em situações de incêndio, nós fizemos uma grande brincadeira, levamos um módulo de CLT aí na escala 1:1 e botamos fogo nele lá na Fundabom, na Fundação dos Bombeiros, e foi incrível, né? O resultado. Depois de 30 minutos aconteceu o flashover, exatamente quando dá aquela microexplosão no incêndio, e aí a temperatura chega ao máximo, e logo depois, 30 minutos depois, o fogo se autoextinguiu, ou seja, em 60 minutos, que foi o que a gente calculou para a estrutura de madeira resistir àquela situação de incêndio, aconteceu exatamente o que estava na teoria, aconteceu na prática, né? Então, essa questão de usar um retardante de chama ou não na estrutura de madeira, tudo vai depender do projeto, tá? Não é em todos os projetos que precisam ser feito isso, tá? A madeira, numa situação de incêndio, a gente pode proteger ela de três formas, na verdade. Ou a gente aumenta, né, a massa de madeira para carbonizar, e aí a gente consegue atingir a quantidade de tempo suficiente para que o bombeiro estabelece para a evacuação do prédio, né? É o tal do TRRF, taxa de resistência ao fogo, né? Ou a gente protege a madeira com algum outro material não combustível, como, por exemplo, gesso acartonado anti-chama, mas aí você não vê a madeira, apesar de que é muito comum isso ser utilizado nos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, o pessoal constrói os prédios de madeira e revestem com gesso, né? Porque, afinal de contas, a madeira é um material estrutural como qualquer outro, né? A questão de deixar ela aparente ou não depende da arquitetura, né? Ou então a gente vai usar um retardante de chama que já existem no Brasil para que a gente possa ganhar alguns minutos aí na TRRF, que é a taxa de resistência ao fogo, tá? Mas como eu disse, tudo isso depende de cada projeto, se no projeto tem material, tem espaços confinados, a rota de fuga, ou seja, é um cálculo um pouco mais complexo do que simplesmente falar que vai colocar um retardante de chama ou não, tá? Então é por aí. Eu tenho a pergunta aqui da Kátia. Existe previsão de aquisição de equipamentos para fazer peças curvas? Peças curvas? Nós já temos equipamentos que fazem peças curvas, né? Nós conseguimos aí curvar a madeira, principalmente as madeiras laminadas coladas, num raio mínimo aí de 6 metros, né? Que é o mínimo raio. Daí para frente é até mais fácil, mas um raio de 6 metros é o mínimo que a gente consegue fazer lá, né? Inclusive, dá até para fazer raios menores de 6 metros, mas aí eles são feitos artesanalmente, né? A nossa prensa, a gente tem uma prensa de chão lá na Croslan, que dá para fazer vigas curvas, vigas em S, até curvas em duas direções nós conseguimos fazer aí, né? No eixo X e no eixo Y, apesar de que quase nunca a gente tem usado esse tipo de curvatura dupla, né? Só em projetos especiais. Eu estou com um projeto agora que vai ter curvatura dupla, então o próprio projeto do SESC, a tabeira é curvatura dupla, então no futuro a gente deve fabricar essa peça aí. E o CLT dá para fazer curva também, né? Tem gente que acha que não dá, mas tem um arquiteto aí, o Chris Pratt, que faz aí CLT curvo. E só dá para fazer CLT curvo na prensa a vácuo, que é a prensa que a gente tem na Croslan, né? Em prensas hidráulicas e prensas pneumáticas, não dá para fazer o CLT curvo. É claro que não dá para fazer uma curva muito grande, mas uma curvinha dá para fazer, hein? Mas ó, não vamos inventar moda, hein? Que dá um trabalhão fazer o CLT curvo, mas que dá para fazer, dá. Bom, eu tenho duas perguntas aqui do Antônio Pedro, mas a Ana, estou falando aqui com a Ana Belisário aqui, ela estava numa reunião, já vai entrar numa reunião internacional daqui a pouco, às 11 horas, o tempo dela é muito curto,
Ela vai até fazer uma palestra mais curta e eu queria, então, aproveitar para agradecer a Alain. Eu vou passar as perguntas do Antônio Pedro para você, o contato dele para você falar com o Antônio Pedro, beleza? Obrigado pela sua apresentação. Parabéns pelos seus vídeos que você faz na internet, pelas belíssimas imagens que vocês estão divulgando. É isso que nós precisamos divulgar cada vez mais, o sistema construtivo em madeira, nas mais diversas formas. Obrigado, Alain, por mais essa sua palestra e nos vemos na próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigado, Paulo. Quero agradecer aí o convite, parabenizar aí o Euclésio e o Pedro pelas belíssimas palestras. Eu adoro ver as palestras dos outros participantes, porque eu sempre estou aprendendo coisa nova. E fiquem agora com a minha querida Ana Belisário aí da Mata, e que tem muito aí para falar para a gente também. Uma pessoa que eu tenho bastante apreciação e que desejo aí todo sucesso. Um grande abraço a todos. E a Mata vem cheia de novidades por aí. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta que a Ana Belisário está na linha. Ana, pode ver a sua câmera.